Um pouco do movimento tenentista, por Leonardo Ojas e Maria Eduarda Boldo. Para entender o movimento tenentista propriamente dito, é necessário entender o período histórico no qual ele está situado, na década de 1920. O Brasil passava por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas, e esse período foi marcado por uma alta insatisfação da população em detrimento da corrupção, de algumas poucas reformas que existiam dentro do sistema oligárquico, mas basicamente, no viés político, o Brasil vivia a República Velha, que era caracterizado por uma hegemonia política das elites cafeicultoras. Tendo em vista que a economia brasileira estava centrada na produção de café, que era o principal produto de exportação, o país era um dos maiores produtores mundiais e dependia fortemente dessa exportação de café. Porém, a flutuação dos preços internacionais do café, devido à Primeira Guerra Mundial, afetaram muito a economia brasileira. Apesar da predominância agrícola, a gente tinha alguns sinais também nesse período de uma industrialização em algumas regiões do país, mais predominantemente na região de São Paulo e Rio de Janeiro. O crescimento da indústria estava relacionado à substituição de importações com a produção nacional de bens de consumos básicos, a fim de fortalecer a economia interna do país. Soma-se a esses fatores o viés social. A década de 1920 foi extremamente marcada por movimentos sociais importantes, como o movimento operário, que ganhava força com greves e reivindicações trabalhistas. Após todos esses fatores, é importante notar que esse contexto brasileiro de 1920 é muito complexo e diverso, com diferentes realidades em cada região do país, com sua própria especificidade. Essas são apenas algumas das principais características que se situavam dentro deste período, que marcou o início de transformações significativas na sociedade brasileira e influenciaram alguns movimentos, tais como o tenentismo. Bom, em síntese, o movimento tenentista foi um movimento político e militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930. Como principais características para que nós possamos entender esse movimento, nós temos a origem deste movimento, que tem origem militar. O movimento tenentista surgiu no seio do Exército Brasileiro e foi liderado por alguns jovens oficiais, conhecidos como os tenentes. Eles buscavam reformar todo o sistema político e social do país, combatendo a corrupção, o poder oligárquico e as desigualdades que os incomodavam. Além disso, tem-se as críticas à República Velha, visto que os tenentes se opunham ao modelo político da República Velha e à política dos governadores, que favorecia a troca de apoio político entre os estados e o governo central. Eles reivindicavam um governo mais representativo e democrático. Somando-se a esses fatores, tem-se a busca por modernização desses tenentes, já que eles defendiam a modernização do Brasil nos campos políticos, econômicos e sociais. Eles desejavam promover reformas estruturais, como a industrialização do país, a urbanização e a melhoria das condições de vida da população. Em suma, o movimento tenentista foi uma importante expressão de insatisfação e contestação ao sistema político vigente no Brasil, com uma forte influência militar e uma busca por transformações sociais, políticas, econômicas no país. Os três principais atos tenentistas são a Revolta do Forte de Copacabana, em 1922, a Revolta Paulista, em 1924 e a Coluna Prestes, entre 1925 e 1927. A Revolta do Forte de Copacabana, que ocorreu no ano de 1922, é também chamada de 18 do Forte de Copacabana. Foi o primeiro dos movimentos tenentistas que ocorreram durante a década de 1920 e se deu principalmente pela insatisfação e o confronto entre o então eleito presidente Arthur Bernardes e os tenentes. Isso porque nas eleições de 1922, em que concorriam Bernardes, apoiado pelas oligarquias paulista e mineira, e Nilo Peçanha, apoiado pelas oligarquias do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, houve uma série de denúncias de fraudes sobre o vencedor da disputa, gerando um descontentamento tanto civil quanto militar. E também por supostas cartas falsas escritas por Arthur, que zombava das ações políticas dos militares. Esse cenário fez com que alguns grupos se unissem para se rebelar a esse sistema fraudulento que circulava às oligarquias, e foi intensificado pelo mandato de prisão ao Marechal Hermes da Fonseca. Entre os diversos focos da revolta, o Forte de Copacabana se destacou. Nesse caso, os militares tinham ameaçado bombardear a cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de tomar o Palácio do Catete e reaver o Marechal para que se resolvesse a questão das fraudes que ocorreram durante as eleições. De todos os indivíduos que compunham esse levante, restaram apenas 17 militares e um civil que tinha se unido a eles. Portanto, ficou conhecido o 18 do Forte.
que resolveram abandoná-lo para tentar negociar com o governo após uma derrota quase que certa. 16 morreram e 2 foram presos. Mesmo que tenha fracassado, o movimento foi importante para impulsionar novos atos revoltosos e contrariar o poder oligárquico. A Revolta Paulista, que ocorreu no ano de 1924, foi um movimento tenentista de reação ao que ocorreu à Revolta do Forte de Copacabana. Seu principal objetivo era o de derrubar o governo de Arthur Bernardes e implantar reformas na República, como, por exemplo, a retomada do poder político pelos militares, a instituição do voto secreto e até mesmo mudanças no ensino público. O principal líder dessa revolta foi o general Isidoro Dias Lopes, mas também tiveram destaque alguns outros, como Juarez Távora e Eduardo Gomes. Durante a rebelião, a capital paulista tinha sido bombardeada durante quase um mês, cerca de 3 semanas. E se esperava que o movimento ganhasse ainda mais seguidores e apoio de outros estados brasileiros, mas isso não acabou acontecendo, e os revoltosos paulistas estavam praticamente isolados, tendo assim uma rápida derrota. Os sobreviventes surgiram para o interior do país e também para o sul, com ênfase para o Paraná, o que resultou em outros movimentos tenentistas. A Coluna Prestes foi um movimento tenentista caracterizado entre os anos de 1925 até 1927, com a marcha de tropas unidas entre aqueles que tinham fugido do estado de São Paulo depois da Revolta Paulista e revoltosos do Rio Grande do Sul. Eles se organizaram no Paraná e teve seu nome pelo líder gaúcho Luiz Carlos Prestes. Mas o movimento também contou com outros líderes paulistas, como os já citados Isidoro e também Juarez. Os objetivos eram alinhados junto com aqueles que já tinham aparecido na Revolta Paulista, focando em uma moralização política e diminuição das desigualdades. Para alcançar esses ideais, eles evitavam confrontos diretos com o governo e marchavam pelo interior de diversos estados em busca de seguidores, inclusive buscaram até apoio argentino. Apesar dos esforços, eles falharam em sua missão por diversos motivos, inclusive pelo fim do mandato de Arthur Bernardes. Acabaram assim por deixar o movimento e muitos se exilaram na Bolívia. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, alguns líderes tenentistas, foram incorporados ao governo, enquanto outros passaram a exercer alguns cargos militares e políticos, mas de menor destaque. O governo de Vargas implementou algumas medidas que atendiam parcialmente às demandas que os tenentistas gostariam, como a criação do Ministério do Trabalho, a indústria, o comércio e a regulamentação de alguns direitos trabalhistas. Mesmo assim, com o passar do tempo, houve algumas divergências entre os tenentes e Getúlio Vargas. E o governo de Vargas começou a adotar uma postura mais autoritária e centralizadora, desagradando alguns tenentes que defendiam um modelo de regência mais democrático. Além disso, Vargas buscou consolidar seu poder por meio do Estado Novo, que era um regime ditatorial, que restringiu as liberdades civis e políticas. Sendo assim, iam contra tudo aquilo que os tenentes estavam buscando. Por fim, pode-se dizer que o fim do movimento tenentista no Brasil ocorreu gradualmente, com a incorporação de alguns líderes ao governo de Vargas, a restrição de suas ações políticas durante o Estado Novo e a dispersão dos tenentes em diferentes caminhos políticos ao longo das décadas seguintes.